Olá, gente. Esse é mais um vídeo do nosso canal Variascientia, mais um vídeo da série sobre resumos. Nós estamos realizando uma série sobre resumos que envolve 3 vídeos. O anterior, que a gente vai deixar aqui no card para vocês acessarem, apresentava uma visão geral sobre o resumo. Nesse aqui a gente vai tratar mais especificamente de algumas operações pelas quais a gente faz um resumo. E no terceiro vídeo, que eu também vou deixar aqui para vocês acessarem, a gente vai apresentar um exemplo. A gente pegou um texto pequeno, curto, e vai resumi-lo de modo a ilustrar, a exemplificar, na verdade, como se realizam as operações das quais a gente vai tratar agora. A gente espera que vocês gostem. Se gostarem, deixem um like e se inscrevam no canal. Muito bem, gente. Então, para a gente começar lembrando, um resumo é uma técnica de síntese de informação, que, é claro, serve ao estudo e serve a outras coisas também da vida acadêmica. E é uma síntese pela qual a gente representa tanto o conteúdo do documento resumido, da obra, pode ser também um filme, como a sua estrutura. Nós vimos que isso serve a diversos propósitos. Por exemplo, isso nos ajuda a manejar uma vasta quantidade de informação, tornando-a mais tratável. Esse manejo se torna mais ágil. Essa técnica serve para divulgação de conhecimento, enfim, uma série de funções. E também vimos que realizar um resumo também exige o cumprimento de uma série de requisitos. Por exemplo, uma leitura compreensiva do material é necessária. Além disso, é necessário repertório, tanto conhecimento do gênero resumo como do gênero do texto a ser resumido. Bom, em linhas gerais, nós retomamos aqui o que dissemos no último vídeo. Agora vamos tratar especificamente das operações pelas quais a gente realiza o resumo, ok? A primeira das operações de síntese é relacionada à supressão e a segunda, seleção. Nós vamos tratar dessas duas operações juntas, de modo a responder o nosso primeiro problema com relação ao resumo, que é como saber o que é importante. Então, o nosso texto geralmente vai ter tese, e a tese consiste numa declaração que o texto vai desenvolver, que o texto vai expandir, que o texto vai fundamentar, basear, justificar. E outros elementos funcionais do texto são os argumentos, que são outras declarações que se relacionam com a tese, de modo a oferecer a ela a sua justificativa. Esses dois elementos do texto, eles são as ideias principais. Então a gente precisa procurar no texto esses elementos. Eles serão retidos e o restante será suprimido. Veja como isso é importante. A gente tem que pensar em tese e argumentos como elementos funcionais do texto. A gente vai reconhecer pensando sobre como eles funcionam, que função essas declarações cumprem, as funções de tese e argumento. O texto tem outras coisas, várias outras coisas. Eu gostaria de destacar mais 2. Os exemplos. O que são os exemplos? São modelos de aplicação de uma ideia. Eu apresento um exemplo para que o meu leitor saiba como aquela tese funciona, como ela se aplica à realidade, por exemplo. Do mesmo modo, as ilustrações, elas também servem a teses ou a argumentos, com o objetivo de tornar claras. Geralmente, as ilustrações são comparações que eu faço entre o argumento e alguma coisa para esclarecer o argumento, entre a tese e uma coisa para esclarecer a tese, e assim por diante. Nem sempre a gente vai reter esses elementos para o nosso resumo, porque eles são detalhes. A depender do texto, serão detalhes importantes. Então vamos lá, eu não vou usar um exemplo agora, então vou pedir que vocês imaginem que isso aqui é um texto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o texto a gente vai dividir em parágrafos e em um texto bem escrito, cada parágrafo vai desenvolver uma ideia. Então, olhando para os parágrafos, a gente tem que entender o que comanda aquele parágrafo. Vamos supor que a gente lê o texto e a gente encontra isso aqui. No primeiro parágrafo, uma tese, uma declaração que funciona como tese, uma outra declaração que define algo na tese, uma outra declaração que expande a tese, e assim por diante.
Num segundo parágrafo, a gente vai ter o parágrafo que desenvolve o primeiro argumento em defesa da tese. Ele pode iniciar com o próprio argumento, e em seguida uma paráfrase, depois ele apresenta um exemplo, apresenta um segundo exemplo, faz uma nova paráfrase. Uma paráfrase, gente, é quando eu redescrevo uma declaração que eu já fiz. Geralmente tem o objetivo também de esclarecer, enfim. No terceiro parágrafo, a gente teria o terceiro argumento. O segundo argumento, desculpe, talvez nesse parágrafo a pessoa introduza com uma anedota, depois apresente o argumento, faça alguma definição, apresente ilustração. Acho que vocês já pegaram a ideia. No último parágrafo, ele repete a tese, avalia os argumentos, expande a tese. Note que esse texto ele tem aquela estrutura básica que a gente aprende de introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que eu estou destacando aqui? Porque a gente está tentando entender como a estrutura do texto revela a gente o que é importante, o que a gente precisa reter e o que a gente precisa suprimir por ser desimportante. Muitos textos anunciam as suas teses logo no primeiro parágrafo ou nas primeiras seções e desenvolvem argumentos ao longo do texto para sustentar essa tese e concluem retomando a tese ou os argumentos. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de estrutura. A estrutura do texto, vai nos revelar o que é importante reter e o que a gente precisa suprimir. Notem que eu coloquei de um lado, aqui dessa linha, dessa seta que representa a progressão do texto, o que a gente precisa reter por ser importante. E do outro lado, o que a gente pode simplesmente suprimir. Exemplo e ilustração estão em amarelo porque pode ser o caso, a depender do tamanho do texto, a depender do tamanho do resumo que a gente vai fazer, de a gente reter exemplo e ilustração. Vejam só, tem uma outra coisa que pode nos indicar o que é importante de reter, as marcas linguísticas que a gente encontra no texto. Nem sempre o texto vai apresentar essas marcas de maneira tão clara, mas às vezes sim, e por isso a gente precisa ficar atento. Então, por exemplo, muitos textos introduzem a sua tese com a seguinte marca. Nossa tese é, ou ainda, defendemos que. Em muitos textos, você vê serem introduzidos argumentos dessa forma. Em primeiro lugar, veja, a expressão em primeiro lugar é uma expressão que serve para organizar o texto em suas partes e tornar a leitura mais fluida e mais fácil. Geralmente, ela serve para introduzir argumentos, então a gente precisa ficar atento a esse tipo de expressão. Além dessa, ora, costuma introduzir um argumento, repare bem e assim por diante. Gente, tem um tipo de expressão linguística que pode introduzir as ilustrações. Como eu disse, ilustrações frequentemente são comparações, então alguém poderia introduzi-la assim. X é como, ou ainda, comparamos X a. A gente precisa ficar atento a esse tipo de expressão. Eu não estou sendo exaustivo, são alguns casos, mas a gente precisa ampliar o nosso repertório para discernir o texto. O exemplo, geralmente a gente discerne muito mais facilmente, porque é muito comum que se introduza o exemplo dizendo, por exemplo, isso, ou como exemplo, e assim por diante. Então, para que a gente lembre disso, o texto, ele pode ter, cada texto pode ter uma estrutura diferente. Eu trouxe aqui como seria uma outra estrutura. Você pode encontrar um texto que não tenha tese, argumento e assim por diante. Alguns textos podem vir assim. Primeiro parágrafo apresenta um problema, no segundo uma tese, que de alguma maneira propõe uma resposta para esse problema, num terceiro parágrafo uma nova tese, veja, não é um argumento em defesa da tese, isso já foi feito no próprio parágrafo que introduziu a primeira tese. No segundo você pode ter uma nova tese. E no final você pode ter uma recomendação, que é uma outra maneira de tratar o problema, apresentando a solução como estando disponível a nós. Então aqui, nesse caso, eu sugeri como elementos, bons candidatos a serem retidos para o resumo, o problema, as duas teses e a recomendação. A gente precisa entender que os textos são muito diversos e a gente precisa ser intuitivo na hora de discernir o que é importante do que não é. Nesse caso aqui, os argumentos se tornaram não importantes, como vocês podem ver, ou seja, algo a ser suprimido.
Gente, então, essas foram as duas primeiras operações, ok? A terceira operação, ela corresponde ao nosso segundo problema que a gente precisa resolver para fazer o resumo, que é a combinação. O segundo problema é como saber o que se pode juntar. Olha só, combinar aqui é combinar ideias. Combinando ideias, a gente faz generalizações. O que é a generalização? É quando você trata as ideias do texto como espécies e procura semelhanças entre elas. E quando você encontra, você agrega essas espécies em gêneros, destacando delas o que elas têm de semelhante. Esse é um processo de produzir abstração. Vamos tentar tornar isso um pouco mais concreto. Então imagine que nós temos um texto diante de nós e esse texto trata de técnicas de estudo. O que é que o texto vai desenvolver? Ele vai apresentar várias técnicas, como fazer perguntas, ler em voz alta, sublinhar e grifar, fazer notas corridas, scanning, skimming, fazer esquemas, fazer resumos, fazer diagramas de Venn, fazer mapas conceituais. Quando você lê o texto, foi isso que você encontrou. Combinar é reverter o texto, é fazer a engenharia reversa dele. A gente parte do que a gente encontra lá, esse conjunto de elementos, e aí a gente tenta agrupá-los. Vamos reverter então. Olha só, o que é que eu proponho? Se você prestar atenção, você tem duas grandes categorias. Numa primeira categoria, que envolve os 5 primeiros itens, nós temos técnicas de leitura. Fazer perguntas é algo que eu faço com o objetivo de ler. Ler em voz alta me ajuda a ler bem scanning, skimming. Talvez a gente faça um vídeo sobre essas técnicas de leitura. Sublinhar e grifar, aproveito para colocar aqui para vocês acessarem esse vídeo no nosso canal. Fazer notas corridas, todas essas são técnicas de leitura. A gente faz enquanto a gente está lendo. As demais, as 4 outras, são técnicas de registro, ou seja, depois que a gente leu, a gente registra. Fazer esquemas é isso, fazer resumos é isso, fazer diagramas de Venn. Também tem um vídeo da gente sobre, aqui no vídeo está como gráficos de comparação, dá uma olhada lá. E fazer mapas conceituais, a gente também tem um vídeo aqui sobre mapas conceituais, dá uma olhada lá. Então veja, eu peguei e agrupei em 2 grandes grupos, técnicas de leitura, técnicas de registro. Resumindo esse texto, eu poderia utilizar a combinação assim, o texto trata de técnicas de estudo, e trata basicamente de dois grandes grupos de técnicas de leitura, técnicas de registro. Veja, é uma maneira de sumarizar, de reduzir a informação. Essa não é a única. Nós podemos, em vez de 2 grandes grupos, pensar em 4 grupos. As 3 primeiras técnicas são operações mentais, que a gente faz pensando. As 2 últimas da primeira categoria, técnicas de leitura, a gente realiza fazendo marcas no texto. Veja, nós temos aí mais 2 subcategorias. Com relação às técnicas de registro, as 2 primeiras são o registro textual, eu registro com palavras. E as 2 últimas eu registro graficamente, ou de maneira visoespacial. Espero que a essa altura já tenha dado para compreender em que consiste a combinação, né? A operação de combinar. Vamos para a 4ª e última operação. A 4ª e última operação, ela envolve o adequar. Responde ao problema, que forma a síntese tem? Né? Bom, aqui a gente precisa lembrar, depois que você suprimiu, selecionou, combinou, o que nós vamos fazer? O material resultante precisa ter a forma, ganhar a forma do resumo. E a gente faz isso fazendo aquelas adaptações da linguagem, tornando a nossa linguagem mais objetiva e simples, vertendo o material que a gente reteve, né, transformando as expressões, aquelas orações, aquelas fórmulas em outras mais concisas, mais sintéticas, tá? Essa é a importância do repertório que a gente tem mencionado. E aqui para lembrar as indicações que a gente já fez. Linguagem concisa, afirmativa, voz ativa, terceira pessoa do singular, evitar símbolos, contrações, gráficos, diagramas, fórmulas, esquemas e assim por diante, e evitar transcrições do documento original. O que significa, por exemplo, uma linguagem concisa? Então, só para a gente ter uma ideia, muitos resumos começam com a seguinte expressão: o presente trabalho tem por objetivo
Essa é uma expressão longa, desnecessariamente cheia de elementos. Uma outra expressão que cumpre a mesma função e muito mais concisa poderia ser simplesmente trata-se de. Esse é um exemplo de concisão na linguagem. Bom, gente, essas são as operações, nós já apresentamos. Espero, mais uma vez, que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima.